Filmes semelhantes Autor Orfeus para leitura 7 minutos publicado em 14.01. 2020 atualizado em 18.04. 2022 Os filmes sobre alienígenas sempre semearam o medo do desconhecido. Somos obcecados pela ideia de que existe vida em outros planetas e que essa vida não vir até nos em paz. Como resultado, imaginamos abduções alienígenas, experimentos conduzidos por alienígenas e trocas de corpos com seres alienígenas. Em nossos pensamentos, o que aumenta ainda mais a paranoia geral. Todo um subgênero de terror surgiu em torno de encontros com alienígenas, o que ocorreu na década de 1980 após o sucesso do filme Alien, de Ridley Scott. Houve 6 filmes separados, além de crossovers e um filme do Predador. O último lançamento, Alien, Covenant, foi lançado no mês passado e foi um dos mais assustadores de todos. Mas, além da série de filmes Alien, que outros filmes sobre criaturas de mundos externos são tão aterrorizantes quanto? Reunimos alguns de nossos filmes favoritos que certamente farão você dormir com as luzes acesas. Guerra dos Mundos, War of the Worlds, um dos filmes mais subestimados de Steven Spielberg, leva o romance de H.G. Wells a um novo patamar. Parte ficção científica, parte filme de desastre. Guerra dos Mundos mostra um cenário verdadeiramente aterrorizante de alienígenas. Invasores que não fazem nenhuma tentativa de negociar com os humanos. Sua única intenção? Usar a Terra e os humanos como um recurso para destruir tudo o que estiver em seu caminho. Gigantescos tripes de máquinas de combate, enormes e aterrorizantes, capazes de tirar vidas humanas para processar seu sangue e carne. Até mesmo o som que eles emitem, profundo, mecânico de outro mundo, e assustador, e faz você se lembrar de que eles não carregam nada de amigável. Tom Cruise interpreta Ray Ferrier, o personagem principal cuja família se torna o centro da trama. Diferentemente do livro, Ferrier tem filhos que complicam as coisas com seu comportamento enquanto ele luta para sobreviver e proteger sua família dos invasores. Esse é um daqueles filmes sobre alienígenas que o mantém em suspense e terror o tempo todo. E realmente aterrorizante ver os trípodes destruírem a raça humana em grande escala. O filme faz você pensar sobre a probabilidade de uma terrível invasão alienígena e como todos nós somos pequenos diante de uma ameaça que não podemos controlar. Village of the Dawn, baseado em um romance britânico de ficção científica chamado The Mythical Coast, Village of the Dawn teve 2 adaptações cinematográficas, uma em 1960 e outra em 1995. Ambas as versões têm seus méritos, mas recomendamos a lançada na década de 1960, estrelada por George Saunders. O forte contraste entre os traços faciais brilhantes das crianças e as roupas escuras e ainda mais perceptível em preto e branco. Apesar da ausência de sangue, cria-se uma atmosfera verdadeiramente assustadora. Village of the Dawn apresenta a terrível disseminação da espécie alienígena ao se integrar aos humanos sem o consentimento deles. Todas as mulheres acordam grávidas e dão à luz ao mesmo tempo. E se uma das mulheres impedir o nascimento do bebê alienígena, já que a comunicação telepática foi estabelecida entre todas as crianças? Provavelmente isso não acabaria bem para ela. Nem para as outras pessoas da cidade que prejudicam as crianças de alguma forma. Palhaços assassinos do espaço sideral. Killer Clowns from Outer Space, palhaços assassinos do espaço sideral, e realmente muito engraçado para um filme de terror, mas nada engraçado para quem tem medo de palhaços e alienígenas. Esse filme clássico cult da década de 1980 apresenta um grupo de alienígenas que se parecem com palhaços assustadores. Suas bocas horríveis são cheias de dentes afiados e sua aparência apresenta todos os itens típicos de palhaço que eles usam para prender e matar os humanos da cidade. A bordo da nave, os alienígenas mantêm os humanos em cápsulas de algodão doce. Lá, os alienígenas levam os prisioneiros à morte para que possam usá-los como fantoches. Essencialmente, os monstros vieram à Terra para aterrorizar e consumir sua população, bebendo a humanidade por meio de canudos gigantes. Confie em mim, depois de assistir ao filme, você não conseguirá mais olhar para os palhaços da mesma forma. Sinais Rory Culkin como Morgan Ace, Joaquin Phoenix como Mary Weiss e Abigail Breslin como Bo Ace.
Embora Sinais de M. Night Shyamalan não seja claramente um filme de alienígenas no sentido tradicional, ele aproveita ao máximo a premissa da invasão alienígena. Os círculos nas plantações, que há muito tempo se sabe que têm algo a ver com alienígenas, começam a aparecer em massa em todo o mundo, inclusive na fazenda da família Ace. Com o surgimento desses círculos, luzes estranhas também aparecem nas principais cidades. A ação principal do filme se desenvolve em torno do cuidado e da proteção de duas crianças que são assustadas por esses monstros. Finalmente, o público pode ver um dos alienígenas em toda a sua glória. Ele ameaça uma das crianças com o veneno venenoso que emite. Apesar da falta de sangue ou de uma infinidade de criaturas alienígenas horrendas, M. Night Shyamalan conseguiu criar uma obra-prima que realmente evoca medo e terror quando vista. Invasão dos Ladrões de Corpos. Leonard Nimoy, Donald Sutherland e Jeff Goldblum estrelam o filme Invasion of the Body Snatchers, Invasão dos Ladrões de Corpos. Como muitos dos outros filmes da nossa lista, esse filme é horrível, pois os alienígenas se infiltram na raça humana sem o seu consentimento. Eles agem rapidamente enquanto os humanos estão dormindo, criando clones e destruindo o corpo humano original. Qualquer pessoa no ambiente pode se tornar um alienígena sem emoções. Isso pode enlouquecê-lo e levá-lo à paranoia, fazendo-o adivinhar quem ainda é humano e quem é um duplo alienígena. O interessante é que os alienígenas se misturam à multidão e se parecem com todo mundo. Você pode identificar alguns corpos que estão em transição e, portanto, a única criatura com aparência alienígena e um estranho cachorro com cabeça humana. Esteja em Minha Pele, um filme único sobre alienígenas, conta a história em nome da própria criatura alienígena, que está tentando sobreviver no mundo humano. O enredo inclui elementos de abducal e troca de corpos. Scarlett Johansson interpreta o alienígena disfarçado de mulher de forma muito convincente. A personagem dirige pela Escócia em uma van, pegando homens para levar seus corpos. Um filme muito perturbador e inquietante, especialmente quando a verdadeira pele do alienígena é revelada no final. Alienígenas. O filme é digno de um lugar na lista dos melhores do gênero alienígena. Um grupo de amigos é atacado por alienígenas que caem nas proximidades. Os jovens são sequestrados e acabam em uma nave espacial. Esse é um daqueles filmes em que não importa o que os personagens façam, sua situação ainda é desesperadora, pois eles não têm ideia do que estão combatendo. Aliens, Alterado. O filme acompanha um grupo de abduzidos após seu retorno à Terra. Foram realizados experimentos com os 5 amigos, o que levou à morte de um deles e, posteriormente, ao retorno dos outros à vida normal. Devido aos horrores vividos, os 4 amigos ficaram diferentes para sempre. Por fim, sentindo-se culpados por seu companheiro morto, eles elaboram um plano de vingança. Eles próprios se tornam sequestradores e capturam um dos alienígenas. Embora os jovens tenham passado muito tempo com as criaturas alienígenas, eles não aprenderam completamente os poderes que os alienígenas possuem. Rapto de alienígenas. A ação ocorre perto de Brown Mountain, na Carolina do Norte. Há uma repetição de um desaparecimento humano na vida real aqui, uma abducal alienígena. Ao acampar na área, a família Morris encontra uma série de fenômenos estranhos capturados pela câmera de vídeo caseira de Riley, de 11 anos. Um dos momentos mais assustadores é a imagem da silhueta de um horrível não-humano sobre 2 pernas na tela da câmera de vídeo. E tão assustador que por um tempo, você esquece que é apenas um filme. A partir daí, as coisas só pioram, com alienígenas rastreando e sequestrando os Morris um a um. Ninguém está imune. Os alienígenas pretendem raptar o maior número possível de pessoas, mas parece que os escolhidos estão voltando, embora com ferimentos leves. Fogo no Céu. O filme recebeu muitos elogios por suas convincentes cenas de sequestro. A relação direta com o gênero de ficção científica e confirmada em muitos momentos, por exemplo, quando Travis Walton realiza experimentos na nave. Vale a pena assistir ao filme Fire in the Sky, apenas por causa dessas cenas fantásticas.